E aí, Rodrigo, mais um Boteco Online na área e hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores bandas do rock nacional de todos os tempos. A galera já deve estar falando aí, já deve estar pensando em qual banda a gente vai falar. E hoje a gente vai falar sobre Legião Urbana, mais especificamente sobre um álbum, talvez o mais importante álbum da carreira da banda, que é As Quatro Estações. O quarto álbum da carreira da Legião Urbana, que marcou a volta deles ao estrelato. Você sabe por quê? A banda tinha feito a turnê do Que País é Esse? E foi um álbum de retalhos, vamos dizer assim. Pegaram umas músicas lá do Aborto Elétrico, juntaram com umas músicas do Trovador Solitário, que a banda estava em turnê com um grande sucesso do 2, e acabaram lançando o Que País é Esse? E aí a banda foi fazer aquele show no Mané Garrincha, e aquele show deu tudo errado, o Legião Urbana foi muito hostilizado pelo público, Renato Russo saiu vaiado, e aí foi uma grande decepção da banda, né, para a banda, porque eles estavam tocando na cidade de origem deles. E aí o jeito que eles tiveram para voltar aí a fazer sucesso foi com esse álbum aqui, que é o primeiro a não contar com o Negrete, o Renato Rocha, no baixo. E aí muito importante porque ele marca esse retorno triunfal e voltaram com tudo, porque esse aqui é o álbum mais vendido da Legião Urbana, com mais de 2,6 milhões de cópias. Sabia dessa? Se você que está assistindo sabia, já deixa aqui nos comentários e não esquece também o seu like. Fala o que você acha desse álbum e se você acha um bom álbum ou não, se a gente escolheu bem aí para falar no nosso Boteco Online, Rodrigo. Ah, cara, que maneiro. Eu não sabia dessa história, não. Pra mim, eu achava que a Legião, todo álbum que eles lançavam era assim, vendia que nem água, né? Porque é a maior, né, banda de rock lá dos anos 80. E eu também não sabia que esse álbum era o mais vendido de todos. Pra mim era o 2, né, que foi o primeiro álbum que eu ouvi da Legião. Que quando eu comecei a tocar violão, eu pedi pro professor lá me ensinar uma música do 2, que era Tempo Perdido. Acho que era Tempo Perdido ou era Índios. Eu gostava muito dessas duas. E aí eu não sabia dessa não, mas esse disco aqui é muito legal. E a gente tava aqui conversando, né, pra pensar, vamos ver o que a gente vai falar no Boteco. E antes de eu falar desse álbum aqui em especial, queria deixar claro que eu gosto muito da Legião, né? Eu trouxe aqui, ó, uma penca de discos. Eu sei que você tem um monte aí também. Você tem todos, né? Eu tenho quase todos aqui. Eu tenho os do Renato também, que não estão aqui, mas tem todos esses aqui da Legião. E aí a gente vai falar numa outra oportunidade de algum outro, né? Ou alguns outros da Legião. Mas a gente escolheu esse aqui. Eu falei, esse aqui, sei lá. E calhou de ser um dos discos mais importantes. Acho que isso é muito bom. O que eu acho? Eu acho que o baixista, o Marcelo... Marcelo não, Renato. Renato Rocha, né? O Renato Rocha faz falta, né? Porque ele era um cara que arranjava bastante, assim, dentro da banda. Arranjava no sentido de fazer arranjos mesmo. Que quem não é quem não toca, assim, que nem você e eu, às vezes nem sabe desse termo, mas fazer o arranjo é você transformar aquela música, que pode ser de várias maneiras, né? Aquela composição, em uma música daquele jeito. Tipo, por isso que, por exemplo, se alguém regrava uma música como a Cássia Eller fez com aquela música da Legião, Por Enquanto, a gravação dela, a versão dela é bem diferente da versão da Legião. Por quê? Se é a mesma música. Arranjo. O arranjo da Legião tem aquela bateria, né, eletrônica marcada, um teclado assim que faz o som meio de cordas, né, que é um sustain infinito. É o arranjo da Legião. O arranjo da Cássia é mais clean, né? Só no violão e tal. Isso é arranjo. E o Renato Rocha tinha essa função de arranjar a música, de tornar ela do jeito que a gente gosta. Mas eu acho que eles se saíram bem nesse álbum aqui, porque tem umas músicas que são muito bem legais, muito bem arranjadas, ficaram muito legais. E a minha preferida, né? Se eu vou já dizer aqui de cara, a minha preferida desse álbum é a segunda, Pais e Filhos, né? Até falei assim, vamos falar daquele álbum que tem Pais e Filhos, não foi? Foi Porque eu acho essa música muito legal, cara. Ela tem uma letra sensacional. Cara, claro, né? Dizer que é uma letra do Renato sensacional é chovendo molhado. Apesar de que, sobre a quarta música desse álbum, que é o Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, essa música tinha uma certa implicância com ela. Aí
eu falei com a Maria Elisa, que é uma amiga minha, que é professora de português também. E aí ela falou, não, mas ela gosta muito de Legião Urbana. Espero que ela esteja vendo esse vídeo aqui. Se não tiver, né? Se tiver, depois ela... exatamente. Eu vou mandar para ela o link. Então, as minhas impressões desse álbum são muito positivas, né? O álbum é o retorno da banda e, como você citou aí, o Renato Rocha, ele fez muita falta. Por quê? Ele era um baixista muito marcante. Apesar de simples, e como ele era muito influenciado pelo punk rock, ele já falou e deu declarações que ele gostava muito de Dead Kennedys, por exemplo, o seu jeito de tocar era muito característico. O Renato Russo já até falou em algumas entrevistas que quando ele foi substituir o Renato Rocha, ele contratou alguns baixistas e alguns deles eram muito virtuosos. E eles não entendiam o que ele queria que fosse simples, porque a cadência da música pedia um baixo simples. Então eles até tiveram certos problemas aí para conseguir substituir o Renato Rocha, por incrível que pareça. Mas esse álbum aqui, já que você falou da sua música preferida, eu já vou falar da minha. Atentos, a música de abertura do álbum, que não tem refrão, e mesmo assim é uma das músicas mais conhecidas da Legião, o que é algo muito marcante, principalmente se a gente pensar nos anos 80, onde todas as baladas tinham que ter um refrão, tinha que ter aquela crescência, tinha que ter bateria no refrão, né? Coisa que os engenheiros trollaram muito bem ali no disco Revolta dos Dantes. Mas voltando a falar aqui das 4 estações, esse é um álbum muito marcante. Renato Russo, igual você falou, as letras dele, e elogiar suas letras é chover no molhado, mas eu destaco muito aqui Atento, justamente por isso. É uma música linear, onde ele vai fazendo várias reflexões, a gente tem que absorver muito bem essa letra, porque ele fala de várias coisas, é algo contínuo, onde ele vai citando algumas situações, falando de tristeza, falando de coisas que ele estava enfrentando, que acredito que tem tudo a ver com aquela situação que a gente comentou no início do vídeo, né, daquele choque que ele teve ao tocar no Mané Garrincha. Mas é um álbum muito bom, eu acho muito bacana, acho um álbum muito sensível. Foi aqui que a Legião também inaugurou uma nova sonoridade. Ele foi deixando cada vez mais o punk e o post-punk de lado e foi flertando com outras sonoridades, algo mais voltado para uma sonoridade acústica, explorando muito mais os violões, explorando muito mais canções, né? Então eu gosto muito desse trabalho. Eles aqui ainda flertavam em algumas coisas com aquele estilo inicial, mas aqui a banda já mostrava que estava numa nova etapa da carreira e, com certeza, atingiram aí o que queriam, porque eles faziam álbuns mais bem trabalhados, mais bem elaborados e faziam menos shows, né? Foi aqui que eles começaram a fazer menos shows, o que foi dando mais tempo para eles trabalharem seus álbuns, o que eu acho muito positivo, e começaram muito bem aqui com as 4 estações. A minha música preferida é Atentos, a sua você já comentou, que é Pais e Filhos, mas eu gostaria de citar uma outra música que você falou que não gosta, mas eu acho bem legal, que é Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Eu ouvi a primeira vez com o Barão Vermelho, que eles gravaram naquele álbum ao vivo de 2005. E na versão do Barão eu não fui muito fã, não. Mas na versão aqui da Legião eu acho que teve tudo a ver. É uma música de Legião, feita para Legião tocar. Não sei se fui muito claro aí no que eu quis dizer, mas eu acho que foi muito bem montada, né? E ela disputa ali com Era um Garoto Como Eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, com uma música com o maior título, com certeza. Mas eu gosto muito dela, eu acho bem interessante, é uma das músicas que eu mais gosto do álbum, gosto da reflexão que ele tem ali, o fato de resiliência, de você não desistir, gosto da mensagem que ela passa, gosto da voz e gosto do refrão. Acho uma música muito bem bolada. Fala outra música aí que você destacaria nesse álbum aqui, Rodrigo. Olha, cara, sobre essa música, não é que eu não gosto da música, é que eu me senti enganado quando ele começa com esses versos, né? Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê, lembra o quê? Lembra e vê que o caminho é um só. Isso eu achei um pouco, tipo assim, que ele falou assim, acordei sem inspiração, vou falar algumas coisas sem sentido, porque tem muito compositor que faz isso, né? Escreve coisas sem sentido, sim, e acaba sendo chamado, olha só, não entendi nada do que ele falou, mas que gênio. E um cara que eu sempre encarno é o Zé Cabaleiro, que tem aquela música que ele fala, eu não sei dizer o que vou dizer, mas eu não sei dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Pô, não sabe dizer? Não diz, cara, não diz. Então, eu já começo achando que esses caras, quando tem, sabe, quando fica com muita firula, assim, e enrola, né,
dizendo assim, olha só que poesia, ninguém entendeu nada. Na moral, cara, eu acho que tem dias que o cara não acordou bem, falou assim, mas eu tenho a obrigação de escrever uma música porque eu tenho que fechar o álbum. E esse álbum tem várias músicas maneiras, sabe? Enfim, por causa disso que eu impliquei, mas a música não é ruim, né? A música é legal, né? A música é uma música gostosinha e tal. Tem outras que eu acho legais também. Quer ver uma que tem uma letra maneira? A Monte Castelo. Só que olha só, na Monte Castelo, não sei se vai ficar nítido, não vai aparecer aqui, né? Não vai aparecer. Mas aqui ele está acreditado a Renato Russo. E a gente sabe que essa letra ela é uma adaptação de um poema, né, do Luiz Camões. E outra é a Meninos e Meninas. Ele foi o contrário do Cazuza, assim, né? O Cazuza, ele era mais esporrento, espalhafatoso, sabe? Chegava e com o pé na porta. O Renato não, o Renato era um cara mais retraído, mais assim, mais reservado, mas era um cara assim que, aflorava demais os sentimentos, né? Por isso que ele é um cara que teve uma resposta muito positiva, assim, né? Principalmente de adolescente, porque adolescente é um bicho muito inflamado, assim, né? Em termos de sentimentos. Então, Renato Russo, né? A Legião Urbana e adolescentes foram feitos um pro outro, né? Em casa direitinho. E todas as pessoas que foram adolescentes, né, na época da Legião, hoje já estão com mais idade, continuam gostando muito da Legião, até pela memória afetiva, né, que ele traz, né? E não foi só essa galera que viveu a época dos lançamentos dos álbuns, mas tinha muita gente que gostava muito de Legião Urbana, né? Mesmo depois que o Renato Russo, talvez até por isso mesmo, né? Tem esse fenômeno, né? A pessoa morre assim, aí fala-se muito dele, homenagens e tudo mais. E tinha muita gente assim que gostava. E eu, na época de adolescente mesmo, eu não era muito de ouvir Legião, né? Eu conhecia muito pouco. Mas eu andava com o pessoal que eu gostava e tal, e eu me sentia meio por fora, né? Porque aí se tinha uma rodinha de violão, cara, eu era aquele cara que pegava pra tocar umas músicas do Nirvana, né? Gostava de tocar o Green Day, e não sabia tocar. Toca uma da Legião Urbana. Daí, o lance é que você tocava e as pessoas cantavam, né? A música inteira. Eu vou destacar essas aí também, seriam as minhas escolhas. Monte Castelo, ela é uma mistura da poesia de Camões com a Bíblia, né? Ele cita Coríntios e faz um jeito bem legal aí, essa mistura é bem legal, gosto muito. Na hora que ele entra naquela parte ainda que eu falasse, a língua dos homens, a língua dos anjos, é uma parte bíblica, e ele consegue fazer essa mistura com o poema de Camões, e ficou muito legal. E Meninos e Meninas, né? Que ele explora a parte de santos e religiosidade e junta com o fato dele gostar de meninos e meninas, né? Uma reflexão de, isso não é um bicho de 7 cabeças, eu acredito em Deus, acredito na divindade, mas eu tenho esse meu sentimento aqui e gosto de meninos e meninas, ou seja, fazendo uma reflexão sobre o amor livre e tudo mais, né? Eu achei bem legal você ter falado o jeito que ele expôs. É a primeira música que ele deixou bem evidente, né? A sua bissexualidade, né? Que muita gente falava que ele era homossexual e ele deixou bem claro que ele gostava de meninos e meninas, né? Tanto que é o nome da música. Seriam esses meus destaques. Mas eu vou só falar algo em cima do que você comentou no início. Parece que ele não tinha inspiração. E segundo boatos, ele realmente estava sem inspiração, né? Tem até um trecho de uma música do Engenheiros do Havaí que faz uma leve alfinetada sobre isso, porque ele começou a ler muito sobre o budismo para procurar inspiração. E aí tem uma música do Engenheiro que fala: "Tô num lugar comum onde qualquer um se esconde para fazer a frase feita, contrabando de uma seita oriental." Então, reza a lenda que Humberto Gessinger estava dando aquela alfinetadinha em cima do Renato Russo justamente por essa falta de inspiração. Tanto que o álbum demorou para surgir, né, as músicas prontas, porque ele demorou para fazer as letras. Ele estava meio sem inspiração, talvez por tudo aquilo que a gente conversou lá no início, daqueles problemas, mas assim que ele teve a inspiração, eu acho que ele mandou muito bem. Acho que as músicas que a gente destacou aqui estão muito bem aí, para quem não conhece o álbum ou não ligou aí as músicas ao álbum, pode ter certeza que essas são as melhores, pelo menos na nossa opinião. E Pais e Filhos aí, talvez tenha a letra mais complexa aí do Renato, que ele vai falando da relação entre pais e filhos e cita situações bem extremas, né, de pessoas que têm uma vida tranquila com os filhos, pessoas que têm uma vida conturbada, e cita até o problema da menina que se jogou da janela do 5º andar, que é o ato extremo. E a gente percebe que mesmo que ele tenha demorado aí para conseguir a inspiração, ele conseguiu
e muito bem, porque a Legião retomou aqui os trabalhos, voltou a vender bem. Eles nunca deixaram de vender, né? Mas eles deixaram de fazer shows entre o terceiro e o quarto álbum, e isso foi fazendo com que o público fosse entendendo que a banda ia cair no ostracismo. Então, como eles lançaram esse álbum e ele foi um sucesso, a banda voltou e aí nunca mais caiu do topo. E esse álbum foi muito importante por causa disso. Foi a retomada da banda e eu acho que eles vieram com tudo, mostrando essa nova sonoridade, mostrando esse novo momento. E foi aqui que ele começou a fazer letras cada vez mais reflexivas e falando sobre vários temas, né? Eu acho que esse álbum, ele marca muito essa virada de chave e talvez há tempos e a Pais e Filhos sejam aí as duas músicas onde deixam isso mais evidente. É claro que quem está assistindo aqui vai ter outra preferida, então se você tem a sua música preferida, já deixa aqui nos comentários. A gente já comentou aqui os nossos destaques. E para fechar, eu destacaria que é um álbum para ser ouvido do começo ao fim, sem interrupções. É um álbum que não é tão longo e ele trata muito bem essa virada de chave, essa nova fase da Legião, que com certeza mudou a história de quem acompanhou desde o início e daquelas pessoas também que vieram acompanhar depois, assim como eu comecei com as coletâneas, né? Comecei com o perfil, mas quando eu ouvi esse álbum eu entendi o que a Legião queria começar a passar para o público, e foi dali para frente, tanto que meu álbum preferido veio 2 álbuns à frente desse, que é o Descobrimento do Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários qual é o próximo álbum que a gente vai comentar aqui, porque esse é um novo quadro que a gente está criando aqui, álbuns que você precisa ouvir antes de morrer. Já deixa seu like, deixa a sua sugestão aqui de álbum que a gente vai trazer aqui no canal, e aproveita também, já deixa qual é a sua música preferida aqui embaixo. Só nos resta o rock and roll, e não perca os vídeos aqui do nosso canal, só me resta o rock and roll. Valeu! Valeu!